Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, o pessoal aí do sétimo ano. Na aula de hoje, a gente vai vivenciar aí a multiplicação de frações, tá bom? Eu gosto de verdade desse conteúdo, certo? Eu amo de paixão, porque a gente começa aí a ver essa ideia de fração lá no sexto ano, certo? E aqui no sétimo ano a gente dá uma reforçada. Então, é muito bom a gente que também dá aula em ensino médio, né? A gente dá aula lá no ensino médio, mas todo o conhecimento de matemática básica, os alunos, eles já têm adquirido e já resolvem as questões apenas com as instruções de determinados conteúdos e o resto, pessoal, é matemática básica, certo? Então, quando a gente ensina, né, ao pessoal aí do sexto, do sétimo ano, algo novo, eu acho muito massa, porque eles marcam, né, aquele professor marca o aprendizado daquele determinado assunto que foi a primeira vez que ele vivenciou, certo? Então, você pode estar aí vendo a ideia de fração, né, pelo comecinho, certo? Aqui comigo, e vamos aprender juntos aí essa ideia, transformando, né, esse aprendizado aí em algo que você vai levar aí por toda a sua vida, certo? E claro, com aquele toquezinho aí de entendimento lúdico, porque muitas vezes o aluno sabe que para resolver uma multiplicação de fração precisa fazer tal coisa, mas ele não entende a ideia por trás disso aí, certinho? Como você bem sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou seu professor de matemática e, como você sabe também, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula aí através do computador, do celular ou da televisão, certo? Então, se você está assistindo essa aula aí através da TV, tá? E não baixou ainda o aplicativo, certo? Cleitinho vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abre a câmera do celular e coloca no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí você já vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, certo? Faz o download, vai pedir lá o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, certo? Não deixa de baixar o aplicativo para assistir a aula ao vivo aqui com a gente, podendo participar aí e interagir comigo, falando aí no chat, certo? Falando de chat, quem está comigo aqui acompanhando hoje é a professora Tânia, certo? Ela está de olho aí no chat e vai fazer alguns comentários também em relação à nossa aula de multiplicação de frações, tá joia? E o ponto mais importante dos recadinhos é o nosso canal no YouTube. Gosto bastante da organização que está colocada lá no canal. Tem uma playlist lá do sétimo ano, onde você pode assistir todas as aulas por ordem cronológica. E nas aulas tem o tema da aula e os professores que lecionaram essa aula, certo? Então você pode aí reprisar, assistir quantas vezes você quiser, pausar, fazer um negócio aí bem organizado, anotando no seu caderno. Você também pode deixar o seu comentário lá aqui, ó. Estamos de olho, belezinha? Professora Tânia, dê bom dia pro pessoal, para a gente iniciar aí a nossa aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, turma. Eu gosto de lembrar vocês que esse aplicativo, vocês não vão usar os dados do seu celular. Você, aluno da Rede Municipal do Recife, está usando os dados do próprio aplicativo. Então, é com a prefeitura, não é com vocês, tá? Porque às vezes a pessoa fica, eita, tem um pouquinho dado. Vai lá, navega. É tua chance de rever, tirar dúvida, interagir. Agora ao vivo no chat. Mas tem chat lá que teu professor da escola também pode entrar na hora para interagir com vocês. Valeu. Show de bola, professora. Vamos embora. Nas aulas passadas, a gente falou aí, certo, da ideia dos conjuntos, tá bom? Então, mostramos para vocês aí a ideia dos conjuntos naturais, como foi que surgiu esses conjuntos naturais, né? Como foi que se deu aí a ideia dos números, a necessidade
né, de contar, que eu já expliquei aqui para vocês, beleza? Depois disso, a gente teve aí o surgimento das 4 principais operações, certo? E aí eu falei para vocês o seguinte, ó, quando a gente pega 2 números naturais e soma eles, tá? O resultado sempre será um número natural. Então, se eu pego o número 3 e somo com o 4, vai dar 7. Então, 3 é um número natural, 4 é um número natural, 7 é um número natural. Se você fizer isso com qualquer número natural e somar, o resultado vai ser um número natural. Na multiplicação, a mesma coisa, certo? Então, se eu tenho aí 2 números naturais e eu vou efetuar a multiplicação entre eles, o resultado sempre será um número natural. Belezinha? Sendo aí que surgiu um probleminha. Nem todas as subtrações de 2 números naturais, o resultado dava um número natural, certo? Se você pega aí, por exemplo, 10 e subtrai por 8, 2 números naturais. 10 menos 8 é igual a 2. 2 é um número natural. Show de bola. Agora, se eu pego o 4 e subtraio por 7, você tem 4 menos 7. 2 números naturais e o resultado não é um número natural. Então, lembra que eu digo sempre para você, a matemática ela foi feita para resolver problemas. Então, com o surgimento desse problema, surgiu o próximo conjunto, que foi o conjunto dos números inteiros. E aí, dos números positivos com 0, foram adicionados aí nesse conjunto os números negativos. E aí, show de bola, resolveu o problema da subtração. Mas aí surgiu outro problema, que foi em relação à divisão, tá? Nem todas as divisões aí que você pega vai dar um número inteiro, certo? Se você divide, por exemplo, uma maçã para 4 pessoas, a resposta não vai dar um número inteiro, certo? Foi com essa necessidade para resolver esse problema que surgiu o conjunto dos números racionais. E aí, eles já foram mais espertos, né? Eles disseram assim, ó, conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, certo? Aí eles disseram, oxe, resolvi o problema todinho, né? Vou abranger aí todos os conjuntos e aí acabou-se o problema. Mas não é bem assim, surgiram outros problemas que vocês vão ver aí mais para frente, certo? Então, o que é um número racional? São todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. E como fração é uma divisão, certo? O número que está sendo aqui colocado no denominador não pode ser 0. Não podemos dividir aí 2 maçãs para ninguém, certo? Então tá aqui a observação. B, que é o númerozinho que está ali embaixo, precisa ser diferente de 0. E aqui eu coloquei 4 possibilidades aí para dizer para você e para lhe mostrar que um número natural é um número racional, um número inteiro é um número racional, certo? Um decimal finito é um número racional e as dízimas periódicas também são números do que? Racionais, certo? Então, pode notar aqui, ó, que eu dividi o 10 por 2. Note que 10 dividido por 2 é um número racional, está escrito na forma de fração, certo? E o resultado dessa divisão é 5. E 5 é um número natural. Então, todos os números naturais, eles também são números racionais. Beleza? Eu poderia representar isso aí apenas como uma divisão por 1, certo? Eu poderia representar o 5 aí como 5 dividido por 1. Já teria colocado aí em forma de número racional, certo? Aqui, ó, de vermelhinho, eu coloquei um exemplo para lhe mostrar que o número inteiro, ele também é um número racional. Então, menos 8 é um número inteiro, né? Um número negativo aí, inteiro, e pode ser representado como a divisão do menos 40 por 5. Show de bola? Próximo número aqui, que também é um número racional, são os decimais finitos, tá? Então, eu dividi aqui, ó, o 25 por 2, que está em forma de razão aí, em forma de um número racional, em forma de fração, e o resultado é 12,5.
tá? Um decimal exato. E existem também as dízimas periódicas, tá? Eu dividi aqui, ó, o 1 por 3, que é uma razão, certo? E o resultado dessa divisão vai dar 0,3333 infinitamente. Isso aí a gente chama de dízima periódica, certo? E aí, com o Ricardinho lá no 8º ano e comigo também, você vai aprender a fazer o caminho inverso aqui, ó. Transformar uma dízima periódica em uma fração. Belezinha? E aí, ó, a gente viu a ideia da adição e da subtração de fração na aula passada, certo? Então, a gente viu que quando os denominadores eles são iguais, a gente faz o quê? Realiza as operações com os numeradores, seja ela de adição ou de subtração, e o denominador que é igual, repete. Show de bola? E se os denominadores eles são diferentes, Pedro? Aí a gente, ó, encontra frações equivalentes a essas frações para fazer o quê? Para deixar elas com os denominadores iguais. Porque com os denominadores iguais, a gente já sabe resolver. Então, a gente deixa ela com os denominadores iguais e depois passa para esse próximo passo. Soma ou subtrai os numeradores e repetimos aí o denominador, certo? Então, temos outra maneira de realizar a adição e a subtração com os denominadores diferentes, certo? Então, observe esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 3/6 menos 3/8. Pode notar aí que eu tenho a subtração de duas frações cujos denominadores, ou seja, os números que estão aí embaixo, eles são diferentes, certo? Então, qual é essa forma? É a gente encontrar o MMC entre os denominadores, tá bom? O que é o MMC? É o menor número que é múltiplo dos dois números que estão aí no denominador ao mesmo tempo, tá? Porque lembra, a ideia da gente encontrar uma fração equivalente às duas frações que foram dadas é justamente essa ideia de você retirar aí o MMC, tá bom? Outra ideia que você poderia utilizar para encontrar as frações equivalentes era apenas multiplicando aí os denominadores, tá? Então, observa aqui, se eu multiplico o 6 pelo 8, isso aqui vai dar igual a 48. Então, você poderia encontrar duas frações equivalentes, a fração 3/6 e a fração 3/8, cujo denominador fosse 48, certo? Estaria errado, Pedro? Não. Mas lá no final, você teria que simplificar a fração, tá? Para encontrar aí uma fração irredutível, certo? Quando você tira aí o MMC, você já encontra o denominador, cujo numerador que você vai encontrar já não vai dar mais para simplificar, certo? Pode notar que 48 é o dobro de 24, certo? E aí, você, se multiplicasse aí os numeradores, né? O 6 pelo 8, daria 48 e no final você teria que simplificar essa fração por 2, certinho? Então, ó, qual é a ideia aqui depois que você encontra o MMC, tá? Então, observa aqui, ó. Eu coloquei aqui o 8 e o 6, certo? Um do lado do outro. E aí eu vou efetuar a fatoração desses números, tá bom? Decompor eles em fatores primos, em números primos. Então, primeiro, eu dividi aqui por 2, tá? Então, ó, 8 dividido por 2 é 4. E note que o 6 também dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 4 dividido por 2 dá 2. E note que o 3 não dá para dividir por 2. Então, a gente repete ele, certo? Depois, por 2 de novo, tá? 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 não dá novamente, você vai repetindo. Note que no 2 ficou 1, então já terminou aí a fatoração. Falta só o 3. 3 dá por 3. Finalizamos aqui, ó, com 1 e 1. E agora, para encontrar o MMC, é só multiplicar todos esses valores aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 3 é igual a 24. Então, você coloca aí duas frações, cujo denominador ele é igual a 24. Belezinha? E aí, ó, você vai dividir pelo denominador que você encontrou e vai multiplicar pelo numerador. Então, observa aqui, ó.
24 dividido por 6 é igual a 4. E esse 4 você vai multiplicar pelo numerador. 4 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 12. Mesma coisa na outra fração, tá? 24 dividido por 8 dá 3. E 3 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 9. Beleza, Pedro, entendi. Mas eu quero que você entenda o que é que está acontecendo aqui, beleza? Para você efetuar, por que eu tenho que dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Observa aqui o seguinte, veja. Quando eu pego o denominador aqui, 24, e divido ele por 6, certo? Eu estou querendo encontrar uma fração equivalente à fração 3 sextos, cujo denominador é igual a 24, tá? Então, eu preciso multiplicar o 6 por quanto para dar 24? Por 4. E lembra a ideia de fração equivalente? Se eu multiplico o denominador por um valor, eu tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então, eu multipliquei o 6, certo? Pelo 4, para encontrar o 24. Então, o 3 eu tenho que multiplicar por 4 também. Então, 3 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 12. Então, essa fração aqui, ó, 12/24, ela é uma fração equivalente à fração 3 sextos, certo? E a mesma ideia também serve para o 3/8 com o 9/24. Tranquilo? Outra forma de você encontrar aí e resolver essa expressão é através da técnica da borboleta, tá? Como é isso, Pedro? Que nome é esse de técnica da borboleta? Veja, você poderia apenas multiplicar esses números aqui, esses 4 números, em formato de X. Aí dá para a gente lembrar das asas da borboleta, certo? Como é que seria isso? Eu iria multiplicar aqui, ó, o 3 pelo 8 e ia multiplicar o 6 pelo 3, certo? Como é que ficaria isso aí? Observa aí, ó. 8 vezes 3 dá igual a 24, tá? Nota que aqui é quanto? É 12, beleza? Ou seja, é o dobro desse valor. 6 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 18. Note que 18 é o dobro de quem? De 9. E aí, no denominador, você vai colocar o produto desses dois denominadores aqui, certo? 6 vezes 8 é igual a quanto? É igual a 48. Então, note que, nesse caso aqui específico, tudo isso aqui que eu ia colocar ficou exatamente o dobro do que eu coloquei lá. Porque lembra que eu disse para você, se eu multiplicasse aqui os denominadores, no final eu teria que simplificar, certo? Então, você pode utilizar esse método também para resolver aí a adição ou a subtração, cujos denominadores eles são diferentes. Porque quando você faz essa ideia da multiplicação aí através do x, é a mesma ideia que a gente está fazendo aqui com o MMC. Sendo que com o MMC a gente já encontra a fração irredutível, certo? Igualamos aqui os denominadores, basta subtrair agora o numerador. 12 menos 9 é igual a 3 e a gente repete o denominador, certo? Que é 24. Pelo exemplo lá que eu dei da borboletinha, o que é que ia acontecer aqui? Ia ficar 24, certo? Menos 18, que ia dar igual a 6. E o denominador seria 48. Então, 6/48, se a gente simplificasse aí por 2, ia dar justamente o 3/24. Show de bola? Aqui, ó, a gente ainda pode simplificar por 3, certo? 3 dividido por 3 dá 1. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, a gente encontra aí o resultado que é 1/8. Show de bola? Agora, vamos lá para a ideia da multiplicação, certo? De frações. Então, primeiro a gente vai partir aí para a ideia da multiplicação, certo? Depois a gente vai para a ideia da multiplicação de frações, tá? E a gente vai mostrar também de forma lúdica, através daqueles desenhozinhos que a gente coloca lá para representar a fração. Porque essa ideia de fração, a gente sempre coloca no início do assunto, né? A gente coloca uma pizza que foi dividida em 8 partes, e aí a gente come 3 pedacinhos. Que fração a gente comeu? 3 de um total de 8. Mas quando a gente vai para as operações, não é? A gente esquece daquelas imagens. Mas vamos resgatar aqui, beleza? Então, ó,
O que é a ideia de uma multiplicação? É a adição de fatores iguais, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2, eu vou repetir esse 2 quantas vezes? 3 vezes somando. Ou eu vou repetir o 3 2 vezes somando. Isso dá igual a 6. Mesma ideia daqui, ó, 4 vezes 9. Eu somei o 4 mais 4 mais 4, 9 vezes. Ou eu poderia somar o 9 4 vezes. Então, 9 mais 9 mais 9 mais 9 é a mesma coisa que a soma desses 4 todinhos aqui, certo? Que é igual a 36, beleza? Então, como é que seria para eu multiplicar 3 vezes 1/10? Já pegaram aí a ideia? Para eu resolver aqui 3 vezes 1/10, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir esse 1/10 quantas vezes? 3 vezes, certo? Então, quando eu efetuo aí essa multiplicação aqui, note que eu tenho 1/10 mais 1/10 mais 1/10. Oxe, Pedro, fiquei agora aí com a adição de fração cujos denominadores são iguais. Como é que eu resolvo? Somo o numerador, 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, e repito o denominador. Então, show de bola aí, beleza? Sendo que esse caso aqui é o nosso primeiro caso. Eu estou multiplicando um número inteiro por uma fração, certo? Observe aqui esse outro exemplo, mesma ideia. 5 vezes 3 quartos, tá? Lá em casa só tem 2 quartos. E na tua, Belidinho? E na tua, Belidinho? Ó, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 3 quartos. Eu vou repetir, ó, tem 3 também. Eu vou repetir o 3 quartos quantas vezes? 5 vezes. O que é que está acontecendo quando eu estou efetuando essas multiplicações? É isso que eu quero que você tenha essa noção, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números 3. Eu poderia fazer 5 vezes 3, não é? Que dá quanto? Que dá 15. E como o denominador é igual, eu faço o quê? Eu repito esse denominador, certo? Então, note que eu tenho aqui, ó, o 5, que está multiplicando o 3 quartos. E note que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, beleza? Que eu falei para você lá no começo da aula, ó, eu posso representar um número inteiro através de uma fração apenas colocando o denominador 1. Então, quando não aparecer nenhum número aí no denominador, saiba que tem um númerozinho lá, o número 1. Belezinha? Então, sabendo disso, é possível a gente afirmar que, para multiplicar frações, basta a gente efetuar a multiplicação aí do numerador com o numerador e do denominador com o denominador, certo? Ó, 5 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 15. E 1 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 4, certo? Então, chegamos aí na definição de uma multiplicação envolvendo aí duas frações, certo? E se fosse agora a multiplicação de uma fração por outra fração? Observa aí, eu quero multiplicar 3 quartos vezes 2 quintos. Observa aqui, ó. Primeiro eu vou representar essas duas figuras aí através do desenhozinho lá, que a gente faz logo no início do estudo de fração. Então, ó, 3 quartos, eu pego alguma coisa, divido em 4 pedaços iguais e pinto quantos? 3. Tá aqui, ó. 4 retângulos iguais e pintei 3, certo? E aqui eu tenho 2 quintos. Então, eu peguei o mesmo retângulo, dividi ele agora aí em 5 pedaços iguais e pintei quanto? E pintei 2, certo? O que significa a multiplicação dessas frações? Multiplicação, pessoal, pense sempre em interseção, certo? Ou seja, os valores que estão nos dois ao mesmo tempo. Como é que eu vou verificar isso, Pedro? Eu vou sobrepor uma imagem à outra, certo? Então, observa aqui que eu fiz, ó. Peguei essa imagem e vou multiplicar por essa, certo? É os 3 quartos mais vezes os 2 quintos. Quando eu coloco uma imagem em cima da outra, observe aí a imagem que eu tenho. Eu tenho um retângulo que foi dividido agora em quantos quadradinhos? Eu tenho aqui, ó, 5 quadradinhos vezes 4. Eu tenho 20 quadradinhos no total.
certo? Desses 20 quadradinhos, quantos quadradinhos está pegando as duas partes pintadas ao mesmo tempo, certo? Essa é a pergunta. Então, observe aí, ó. Eu tenho aí 20 quadradinhos, certo? E pode notar que esses 6... Deixa a tela bem grandona aí, Cleiton, por favor. Esses 6 pedaços aqui, ó, eles estão tanto com o pedacinho laranja do 3/4, quanto com o pedacinho azul do 2/5. Então, eu tenho agora aí 6 quadradinhos, num total de quantos quadradinhos? Num total de 20. Então, 3/4 vezes 2/5 é igual a 6/20. O que foi que eu fiz aí com os numeradores e os denominadores? Tá? Observe, só fiz o quê? A multiplicação do numerador com o numerador. 3 vezes 2 é igual a 6. E do denominador com o denominador, 5 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 20. Belezinha, turma? Estourei o tempo. Agora, tudo bem. Vou passar a palavrinha aqui para a professora Tânia, para se despedir aí de vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula. Só dá tempo para dizer tchau, turma. Tchau, pessoal. Um cheiro no coração e até a próxima aula.